Buenas, buenas, buenas. Tudo bem, meus queridos alunos? Espero que sim. Hoje, na nossa nova sala de aula, vamos falar um pouco sobre o Iluminismo. Então, para você acompanhar daí a nossa revisão de hoje, basta você abrir o seu livro no capítulo 2 e, logicamente, indo seguindo por aí, você terá, então, a nossa revisão sobre o Iluminismo. Vamos nessa? O Iluminismo, também conhecido como o Século das Luzes, foi um movimento intelectual europeu surgido na França no século XVII. A principal característica dessa corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé para entender e solucionar os problemas da sociedade. Os iluministas exaltavam o poder da razão em detrimento ao da fé e da religião. Com isso, acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade, ainda presa ao conhecimento herdado da tradição medieval. Através da união de escolas de pensamento filosóficas, sociais e políticas, os iluministas buscaram estender a crítica racional em todos os campos do ser humano. Assim, enfatizavam a defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade humana. Em suas críticas, os pensadores iluministas argumentavam contra as determinações mercantilistas e religiosas. Também foram avessos ao absolutismo e aos privilégios dados à nobreza e ao clero. Isso abalava os alicerces da estrutura política e social absolutista. Suas ideias se difundiram principalmente entre a burguesia, os quais detinham a maior parte do poder econômico. Entretanto, não possuíam nada equivalente em poder político e ficaram sempre à margem das decisões. O iluminismo ele rejeitava a herança medieval. Por isso, passaram a chamar este período de Idade das Trevas. Foram esses pensadores que inventaram a ideia que nada de bom havia acontecido nesta época. Por isso, advogam pela limitação dos privilégios do clero e da igreja, bem como o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. Em oposição ao mercantilismo, o Estado deveria praticar o liberalismo, ao invés de intervir na economia. O Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. Essas ideias foram expostas principalmente por Adam Smith. Na política, contrários ao absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição. Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária. Com isso, queria-se afirmar que todos deveriam pagar impostos e minorias, como os judeus, tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. As ideias iluministas se espalharam de tal modo que muitos governantes buscaram implantar medidas embasadas no iluminismo para modernizar seus respectivos estados. Isso acontecia sem abdicação de seu poder absoluto, mas apenas conciliando aos interesses populares. Deste modo, aqueles governantes faziam parte do despotismo esclarecido. Os ideais iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas. Como exemplo, o fim do colonialismo e do absolutismo e o liberalismo econômico, bem como a liberdade religiosa, o que culminou
em movimentos como a Revolução Francesa de 1789. John Locke foi filósofo inglês, um dos mais importantes filósofos do empirismo. Exerceu grande influência sobre vários filósofos de sua época, entre eles George Berkeley e David Hume. Como representante do individualismo liberal, defendeu a monarquia constitucional e representativa, que foi a forma de governo estabelecido na Inglaterra, depois da Revolução de 1688. Um dos maiores empiristas britânicos, Locke, afirmava que o conhecimento era proveniente da experiência, tanto de origem externa, nas sensações, quanto nas internas, através das reflexões. Explicava que antes de percebermos qualquer coisa, a mente é como uma folha de papel em branco, mas, depois que começamos a perceber tudo em volta, surgem as ideias sensoriais simples. Essas sensações são trabalhadas pelo pensamento, pelo conhecimento, pela crença e pela dúvida, resultando no que Locke chamou de reflexão. A mente não é um mero receptor passivo, ela classifica e processa todas as sensações à medida que vai formando novos conhecimentos e nossa personalidade. Locke defendia a liberdade intelectual e a tolerância. Foi precursor de muitas ideias liberais, que só floresceram durante o Iluminismo francês no século XVII. Locke criticou a teoria de direito divino dos reis, formulada pelo filósofo Thomas Hobbes. Para Locke, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Afirmava que, para assegurar um Estado de direito, os representantes do povo deveriam promulgar as leis e o rei ou o governo executá-las. Foi o primeiro a apresentar o princípio da divisão dos três poderes, segundo o qual o poder do Estado se divide entre instituições distintas: o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Voltaire foi um destacado filósofo, historiador e pensador do Iluminismo francês, além de ter desenvolvido trabalhos como dramaturgo, poeta e ensaísta. François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo Voltaire, nasceu em Paris no dia 21 de novembro de 1694. Descende de família aristocrática. Voltaire recebeu uma boa educação, sendo um aluno muito aplicado. Estudou línguas, latim e grego, dialética e teologia no Colégio Jesuíta, em Paris. Voltaire foi um dos mais importantes pensadores do Iluminismo francês, movimento cultural e intelectual da elite europeia do século XVIII, que se pautava na razão. Voltaire era defensor da ciência, do progresso, ao mesmo tempo que tolerava a diferença e defendia, sobretudo, a liberdade de expressão. Chegou a combater o absolutismo e criticar a aristocracia e o poder da Igreja Católica. Segundo ele, a primeira lei da natureza é a tolerância, já que temos todos uma porção de erros e fraquezas. Diante disso, o filósofo foi um agitador cultural e divulgador de suas ideias, e ao publicar versos gozadores sobre os governantes, foi preso na Bastilha entre 1717 e 1718. É nesse momento que adota o pseudônimo Voltaire. Sempre com um espírito polêmico, foi novamente preso e mais tarde teve que se exilar durante os anos de 1726 a 1728 na Inglaterra. Montesquieu foi um dos mais importantes filósofos e pensadores do Iluminismo francês, ao lado de Voltaire e Rousseau.
Considerado um dos criadores da filosofia da história, sendo sua maior contribuição teórica a separação dos poderes estatais, sistematizados em três tipos: o executivo, o legislativo e o judiciário. Foi um crítico do absolutismo e do catolicismo, defensor da democracia, sendo sua obra mais destacada O Espírito das Leis, publicada em 1748, um tratado de teoria política no qual aponta para a divisão dos três poderes. Ademais, criticou as autoridades políticas e religiosas, atitude muito comum no pensamento iluminista da época. Vale destacar que o iluminismo foi um movimento cultural e intelectual europeu do século XVIII. Atualmente, essa obra é referência mundial para cientistas sociais e advogados. Jean-Jacques Rousseau foi um destacado filósofo social e escritor suíço, o mais radical e popular dos filósofos que participaram do movimento intelectual do século XVIII, no Iluminismo. Sua obra principal, O Contrato Social, serviu de verdadeiro catecismo para a Revolução Francesa e exerceu grande influência no chamado liberalismo político. Para Rousseau, a única esperança de garantir os direitos de cada um está na organização de uma sociedade civil com direitos iguais para todos. Isso poderia ser realizado por meio de um contrato social estabelecido entre os vários membros do grupo. Por esse acordo, cada indivíduo concordaria em submeter-se à vontade da maioria. Nasce o Estado. Adam Smith foi um economista e filósofo social do iluminismo escocês e é considerado o pai da economia moderna. Abordou questões como crescimento econômico, ética, educação, divisão do trabalho, livre concorrência, evolução social e etc. Adam Smith, com cerca de 4 anos, ele foi raptado por ciganos e, felizmente, resgatado. Uma das grandes influências do pensamento de Adam Smith foi o pensamento do filósofo escocês David Hume. Para Hume, havia uma relação entre a moral natural, baseada no impulso egoísta, e o altruísmo. Mais do que a bondade, o que levava o ser humano a agir corretamente era a sobrevivência. Curiosamente, isto era positivo, pois ao pensar em si mesmo, por várias vezes o indivíduo terminava por beneficiar o seu entorno. Paramos a nossa aula por aqui. Essa revisão você pode encontrar todas as informações no capítulo 2 da sua apostila. Então agora, para fixar o conteúdo desta aula, eu peço para que você refaça todos os exercícios do capítulo 2 da sua apostila. E veja, acompanhe aí no seu caderno. Você respondeu todas as questões que foram dadas em sala? Sabe aquelas nossas questões que valem nota, como a B1? Você fez todas elas? Se sim, ok, beleza, dá para você continuar estudando por elas. Se você não fez e não corrigiu adequadamente, vamos lá, a hora é agora. Você está com tempo, está tranquilão aí, então vamos fazer essas atividades, ok? Paramos por aqui e até a próxima. Valeu, tchau pessoal, até mais, fiquem com Deus.